Nós te damos graças nesta noite, te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Engrandecemos ao teu nome nessa noite, pela vida dos ofertantes, pela vida dos dizimistas. Que o Senhor venha abençoar a tua obra, a tua igreja, cada dizimista, cada ofertante. Abençoa a vida daqueles também que não puderam ofertar ao Senhor. Que o Senhor venha abrir portas, em nome de Jesus, prosperar com abundância. Pai, em nome de Jesus, eu apresento no altar do Senhor e sei que já está a vida da Jaqueline. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, porque bom é ouvir a tua voz, bom é ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco nessa noite, Pai. Usa a tua filha como um canal de bênçãos em cima desse altar e que as bênçãos do Senhor possam recair sobre a tua igreja através da vida da tua filha. É o que eu te peço, já te agradecendo no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja para estar abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 14. A minha tradução é um pouco diferente, tá? Mas a essência da palavra é a mesma. Está escrito assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Enquanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito Santo mandado por Deus, para que possa entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-lo. Essa verdade são loucuras para as pessoas, porque o sentido delas só podem ser entendidos de modo espiritual. Pode se sentar, igreja. Primeiro, eu quero mostrar para vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas durante a leitura, eu não sei se ainda está aqui na tela, mas durante a leitura desse capítulo, nós vemos várias passagens onde a expressão Espírito se manifesta de forma diferente. Às vezes o Espírito está com letra maiúscula. Isso significa que esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito do próprio Deus revelando a sua essência. Então por isso que fala, o Espírito conhece o que vem de Deus. Esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. E também fala sobre o Espírito com letra minúscula. Dependendo da frase e do contexto, é Espírito humano. Aqui, em vários versículos que nós lemos, está falando sobre o Espírito humano. O Espírito humano conhece aquilo que é naturalmente humano. Então, o Espírito
Espírito, porque o Senhor falou que nós precisamos nascer do Espírito. Então, entendendo essa lógica em que o Espírito Santo de Deus, ele fala com Deus e ele manifesta a glória dele em nós, nós precisamos saber como que foi que nós recebemos esse Espírito. E a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus criou o ser humano na sua plenitude. E está escrito assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele criou o homem e mulher. Eu vou precisar da ajuda dos presbíteros. Faça um favor aqui. Você coloca aqui. Em nome de Jesus. Então Deus, no capítulo 1 de Gênesis 27, Deus faz o ser espiritual, macho e fêmea, homem e mulher, e guarda esse espírito com ele. Quando nós vemos Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus, ele está no jardim, no Éden, e ele pega pó e ele faz um boneco. Ele faz um boneco, que é o corpo humano. Deus, ele fez o espírito para se comunicar com ele, a imagem dele, a semelhança dele. E aí Deus fez o boneco, que é o corpo que vai se manifestar no jardim, no Éden, que vai comer, que vai tomar banho, que vai conversar, que vai sentir, que vai fazer aquilo que o sopro, no mesmo capítulo 2, no versículo 7, aí o Senhor fala assim: e soprou sobre o Senhor, naquele boneco, no nariz dele o fôlego de vida, e o fez alma vivente. Então Deus fez o espírito, Deus fez o corpo, assoprou o espírito no corpo e deu uma alma vivente. A alma vivente é onde você pensa, aonde você sente, aonde você guarda as suas emoções, aonde você tem desejos, e a alma faz com que o corpo faça. Então, o espírito foi feito na plenitude de Deus, feito o corpo, colocava a alma e se formou o corpo humano. O ser humano foi formado desses três. Mas quando vocês olham uns para os outros, vocês só veem isso aqui, que é o exterior. Mas dentro de nós tem alma e tem espírito. E no capítulo 2, o Senhor fala, espera aí, irmãos. No capítulo 2, o Senhor fala para o homem: não coma dessa árvore, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E no capítulo 3 de Gênesis, diz que o homem, ele viu aquela árvore, a mulher dele viu que era agradável aos olhos, e ela então comeu do fruto e deu para seu marido. Só que ao contrário daquilo que Deus tinha falado, o homem não morreu, o corpo não morreu. O homem continuou vivendo muitos e muitos e muitos anos. Então quem foi que morreu? Aonde é que houve a separação
direto, esse veio a adormecer dentro de si. E se o Espírito de Deus, que é o que convence o ser humano, está mortificado, o homem tem vivido pela sua alma, pelo seu desejo, pela sua vontade. Então a carne faz o que a alma quer. E o Espírito está ali mortificado. Porque diz a palavra do Senhor em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Toda a raça humana passou a nascer espiritualmente morta. O fio que conectava diretamente a Deus foi quebrado. Quando nós vemos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, versículo 17, a parte A, diz assim: pois por um só homem, entrou o pecado em todo o mundo, em toda a raça humana. Então todos nós que nascemos, nós já nascemos espiritualmente mortos. Nós não temos a conexão com o Senhor que Ele tinha feito e dado para o ser humano. Por causa daquilo que é errado, por causa da desobediência, por causa da própria vontade, esse homem tomou uma decisão e afastou e condenou toda a humanidade a viver separado de Deus, viver distante da glória manifesta do Senhor. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o Senhor, Ele atuava através do seu Espírito, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vinha, possuía aquela pessoa, fazia o que queria fazer para a glória de Deus e Ele se retirava. O Espírito Santo, Ele não vivificava a alma da pessoa. E quando nós abrimos, nós vemos várias passagens bíblicas que relatam isso. Números 11, versículo 25, nós vemos que Moisés estava muito atarefado, cuidando de muitas pessoas, dando conta de muitos trabalhos. E o Senhor falou para ele: olha, escolhe 70, e sobre eles eu vou repartir o teu Espírito. E a palavra do Senhor nos diz que eles receberam o Espírito de Deus. E no versículo 25 nos diz: o Espírito Santo veio sobre os 70, e eles profetizaram, mas depois nunca mais. Então nós estávamos condenados. Quando nós vemos em Juízes, por exemplo, nós vemos que também o Espírito Santo de Deus veio sobre vários homens. Veio sobre Otiniel, veio sobre Gideão, veio sobre Jefité, veio sobre Sansão, veio sobre Davi, veio sobre os sacerdotes, sobre os reis, mas não ficava junto com eles. Eles não tinham uma relação íntima com o Senhor. Por quê? Porque o Espírito que havia neles e que fazia essa conexão estava adormecido, mortificado por causa do pecado. E ninguém havia na face da terra. Deus tentou com Moisés, Deus tentou com Adão, Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Davi, com vários homens, para que eles fossem totalmente obedientes ao Senhor, mas não houve jeito. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, Ele tinha um plano perfeito. Assim como Deus fez o plano perfeito lá no jardim, no Éden, Deus também continuou tendo planos perfeitos. E esse plano perfeito foi colocado em prática. E pela obediência de Jesus Cristo, esse plano pode ser concluído. Porque o Jesus Cristo, Ele veio não nascido de um homem e de mulher, mas Ele veio nascido do Espírito que repousou sobre Maria e derramou e gerou e fez nela um ser totalmente espiritual e totalmente carnal, mas sem pecado algum. Ele veio sendo 100%
Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser natural, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. O Senhor, Ele diz que nós precisamos nascer da água, que é aquilo que o pastor estava falando aqui, do batismo, e do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos vivificados, para que esse Espírito que estava adormecido, ele venha a ter vida de novo, porque vivificar significa dar vida, significa animar, significa fecundar, significa tornar vívido, conservar a vida. Então é isso que o Senhor quer fazer por nós, quando nós entendemos quem o Senhor é e nós reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Porque às vezes nós até queremos fazer o que é certo, mas quando a oportunidade chega na nossa frente, a gente não consegue controlar a nossa carne, a gente não consegue controlar a nossa ansiedade, a gente não consegue controlar os nossos impulsos, desejos e reações quando a ação acontece. Às vezes nós queremos gerar pela nossa força o fruto do Espírito, mas isso não vai dar certo, porque só quem pode gerar frutos de mudança é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor em João 6:63 diz: o Espírito de Deus é quem dá a vida. Quando eu falo com vocês, é diferente de quando eu falo com Deus. Falar de Deus é bom. Falar de Deus nos anima, nos empolga, nos restaura, nos faz levantar a cabeça, nos faz acreditar que tudo é possível. Falar de Deus é maravilhoso. Quando nós falamos, nós nos agitamos, nós ficamos contentes, nós nos enchemos de emoção, de sentimento de grandeza, de sentimento de poder. Falar de Deus é maravilhoso. Mas falar com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Falar de Deus, você empolga do lado de fora. Falar com Deus, você transforma do lado de dentro. Falar com Deus, você empolga as pessoas e elas se levantam do chão. Mas falar com Deus, quem levanta do chão é você. Quem se fortalece é você. Quem cresce é você. Tem diferença entre nós falarmos de Deus e nós falarmos com Deus. Tem diferença entre nós mostrarmos Deus e nós termos Deus na nossa vida. Faz toda a diferença. E quando nós vemos a palavra do Senhor, no Antigo e no Velho Testamento, no Novo Testamento, nós vemos essa diferença. E nós precisamos pegar aquilo que está na Bíblia e trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Porque aquilo que transformou homens e mulheres no passado, continua transformando a nossa vida hoje. O mesmo poder que Jesus Cristo teve, nós também temos. Mas muitas pessoas, elas não querem falar com Deus, elas querem falar de Deus. Elas querem manifestar Deus, mas não ter essa intimidade com Deus. Pode dar glória, irmão. Você e eu, nós podemos estar num ambiente do poder de Deus. Nós podemos correr de um lado para o outro atrás do poder de Deus, atrás da manifestação de Deus. Nós podemos viver anos da nossa vida querendo o poder de Deus, mas nunca sermos transformados. Por quê? Porque o poder de Deus, ele não te transforma. O que transforma a minha e a sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele provoca em você transformações que são geradas dentro de você. Firmeza, fé, estabilidade, permanência, ele é firmado e consolidado dentro de você. Não é quando você fala para as outras pessoas, é quando você dobra os seus joelhos no teu secreto e fala com Deus, que essa transformação ela vai acontecendo. Porque o poder de Deus, ele pode vir sobre você, como veio sobre vários homens. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e nós vemos João Batista falando, ele ergueu o braço e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira
Espírito está sobre você e as circunstâncias mudam, você muda também. E passa a questionar, e passa a duvidar, e passa a não ter certeza, e passa a ter sombras de variações, aonde você não se firma naquilo que está falado. João Batista questionou, duvidou, mandou perguntar se era ele mesmo ele tendo apontado, ele tendo falado, e os discípulos que estavam com ele indo atrás de Jesus. Mas a dificuldade veio e ele titubeou, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E muitas vezes eu e você estamos com o Espírito Santo sobre nós. E quando vem a dificuldade, quando vem as circunstâncias, o que acontece conosco? Nós titubeamos, nós damos vazão à nossa vontade, à nossa alma, ao nosso pensamento, às setas que são jogadas em nós e esquecemos tudo que a palavra do Senhor nos ordena e nos manda fazer. Quando nós vemos Paulo ele foi aprisionado, ele foi preso e ficou anos preso. Mas quando falaram para ele, você vai morrer, vamos te matar, ele falou assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem diferença quando o Espírito Santo está sobre você e está dentro de você. Aleluia. O mesmo Pedro que outrora, quando o Espírito Santo estava sobre ele, negou Jesus. Quando chegaram e falaram, vamos te crucificar, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Vira a cruz de cabeça para baixo. Faz diferença. Quando nós temos o Espírito Santo vivo dentro do nosso espírito, independente da circunstância, quando o Espírito está em você, você não duvida, mas você permanece, mesmo quando a circunstância muda, mesmo quando você sabe que a milagre não veio, mesmo quando você não está sentindo nada, você permanece porque você sabe que aquele que te prometeu é fiel para cumprir aquilo que está na palavra dele e não seguir os seus sentimentos e as suas emoções. Ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós faz toda a diferença. A religião tem pregado que o esforço do homem é que vai levar ele para o céu. Isso não é verdade. O poder você sente por fora, você pula, você grita, você levanta as mãos, mas a presença você conhece. A presença você se derrama. Na presença você é consolado. Na presença você é fortalecido. Na presença as coisas te abalam, mas você não sai do lugar. Você permanece chorando. Você permanece gemendo. E o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. E você permanece confiando naquele que prometeu, porque Ele é fiel. Essa é a diferença que nós vemos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Antes o Espírito Santo, ele vinha e ficava na pessoa e usava a pessoa. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele está. Ele está. Ele está. Você não precisa dizer, Espírito Santo, vem. Ele já está. Ele já está. Ele já está. Ele já está. Em Atos 2:2, no dia de Pentecoste, diz que o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre os apóstolos. E esse derramar do Espírito Santo, ele permanece hoje na minha e na sua vida, na minha e na vida daqueles que levantam a mão, que creem na palavra do Senhor, que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, que se batiza nas águas e tem o Espírito de Deus vivificado nele. Mesmo que as pessoas digam, você está sozinho, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, fluindo em você, se derramando em você. Eu creio. João 14:23 diz que o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada em nós. Nós já não somos solitários, como algumas pessoas
aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19 ao 23, está escrito bem assim. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Então a Bíblia está nos advertindo que eu e você, nós podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo em nós. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele está querendo sair de cima e entrar em você. Aleluia. E fazer a mudança e as transformações que eu e você precisamos. E continua dizendo: não desprezem as profecias, examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. E está escrito que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha. Porque o dia em que Ele vier, vai voltar o Senhor Jesus Cristo. Então agora que nós conhecemos o Senhor e que nós vivemos com o Senhor e que nós temos a ação do Espírito Santo liberado sobre nós, o que nós precisamos fazer para não estragar ou não atrapalhar a ação do Espírito Santo na nossa vida? Nós precisamos obedecer às ordenanças do Espírito Santo de Deus. Porque antes o seu espírito estava morto pelos seus próprios pecados, porque você não aguentava ficar sem o seu vício de estimação. Porque antes você não aguentava ficar sem mentir. Porque antes você não aguentava ficar sem entrar na roda de fofoca e fofocar também. Porque antes você não conseguia olhar uma situação e deixar que tenha inveja dessa situação que os outros estão vivendo e você não. Mas quando você levanta a sua mão, quando você aceita Jesus Cristo, quando você batiza nas águas, verdadeiramente você é transformado, não mais em criatura, mas em filho e filha de Deus. A essência do Senhor, ela volta a ser plena dentro de você. Você não precisa mais viver como dizem algumas pessoas: não, eu bebo porque eu não aguento ficar sem beber. Não, você tendo a presença do Espírito Santo, você pode dizer: eu posso beber, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém, eu não estou afim, eu vou viver a minha vida dando glória a Deus e sendo feliz com o Senhor, porque Ele me embriaga mais do que o vinho, e a embriaguez dele me leva a conectar com o Senhor e falar palavras que só Deus, só o céu entende. É totalmente diferente você poder viver no pecado, mas o pecado não te fazer mais falta. Entre a presença de Deus e o pecado, a presença de Deus é mais forte. A vontade de Deus, Senhor, é mais forte. A voz do Espírito Santo dentro de você é mais forte. E é isso que nós, como igreja, precisamos buscar no Senhor. É parar de falar do Senhor, mas falar com o Senhor. É parar de ir para a casa da vizinha, do irmão, da irmã, da mãe e entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, abrir a palavra do Senhor e falar em voz alta o que ela diz. Porque é a palavra do Senhor que nos transforma. É a palavra do Senhor que nos liberta. Você quer ser livre do pecado? Você quer ser livre da imoralidade? Você quer ser livre das mentiras? Você quer ser livre da rejeição? Você quer ser livre do abandono? Você quer ser livre dos maus tratos? Vai para a presença do Senhor. Porque Ele tem poder e tem autoridade para fazer nova todas as coisas dentro de mim e dentro de você. Nós temos obras da carne dentro de nós que, sem o diabo fazer nada, ela já nos leva para aquilo que é errado, nos leva para o inferno. Mas os frutos que o Espírito Santo de Deus quer gerar dentro de mim e de você, com a presença dele, é o que vai arrancar de nós os carrapichos, é que vai arrancar de nós as picuinhas, é que vai nos fazer forte para permanecer na presença dele, dizendo não para o pecado, dizendo: Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu quero te agradar, Senhor, eu não tenho força, mas eu quero te agradar, Senhor, eu não consigo, o Senhor sabe das minhas limitações, mas eu quero te agradar, Senhor.
sem Jesus nós nada podemos fazer. Não é por força, não é por violência, não é pela nossa vontade, mas é pela vontade dele, estabelecida sobre nós. Pode se levantar, igreja. O Espírito